Seminário 6, estamos falando do grafo do desejo. Nesse ponto a gente vai falar da falta no outro e o falo. A gente falar da falta no outro, a gente está dizendo que o outro é igual a gente, né? Por quê? Porque assim, o meu desejo é o desejo do outro. Então quer dizer que, para mim descobrir qual que é o meu desejo, tem que fazer aquela pergunta: o que o outro quer de mim? Aí vem a resposta: o outro quer que eu seja atencioso. Então o meu desejo é ser atencioso. Concorda? Meu desejo foi definido pelo que o outro quer de mim. Beleza. Tá, então assim, existe um outro. Meu desejo é o desejo do outro. E junto com isso tem a questão do existir e no não existir. Quando o outro define o que eu sou, a partir dessa pergunta, o que o outro quer de mim, o outro quer que eu seja atencioso. E aí eu falo, bom, então, meu Deus, então eu vou ser atencioso e esse passa a ser meu desejo, eu passo a existir para o outro como atencioso. Existe, eu existo. Tem uma presença, tem um reconhecimento. Certo, então tem uma presença, tem um reconhecimento, eu existo para o outro. Beleza. Mas concorda que de alguma forma parece que quem está modelando o meu desejo é o outro? Concorda que de alguma forma parece que o meu desejo, nesse caso, é fabricado pelo outro? Tá, o desejo é a massinha de modelar, então foi o outro que modelou, fez o bonequinho, a imagem que quer. E eu digo, eu sou isso. Então o outro está me definindo a partir do desejo dele, a partir do que ele quer de mim. E aí eu tomo, já que o meu desejo é o desejo do outro e o outro diz o que quer de mim, ou eu suponho que o outro quer que eu seja e eu me torno para ter o reconhecimento, pô, então o meu desejo está condicionado ao que o outro quer de mim, certo? Então o meu desejo fica parecendo que é um produto da vontade do outro. O outro diz quem eu sou, o outro diz o que quer de mim, eu fico vivendo muito baseado no que o outro quer de mim, ou no que eu acho que o outro quer de mim. E aí meu desejo fica retido nessa vontade de um outro. E aí lembra que a gente falou também que o desejo do outro é impreciso. Por quê? Porque pode ter aproximação e esse outro pode ter um interesse específico que a gente ocupe um lugar na história dele ou dela, enfim. E a gente vira uma pecinha na história de outra pessoa. Então, cara, se o nosso desejo é definido pelo desejo do outro, e se a gente é uma pecinha e a gente fica querendo descobrir o que o outro quer da gente, a gente acaba então se tornando uma vítima da vontade do outro, do que o outro define que nós somos. Se eu descobrir o que o outro quer que eu seja, então eu sou reconhecido por essa pessoa, meu chefe, tal. Ou vou descobrir o que ele gosta e você o que ele gosta. Bom, então vou ser reconhecido como bom funcionário por ele. Tá, então eu fico retido nisso. Meu desejo fica retido. O meu desejo se torna, na verdade, uma produção do outro. Beleza. Então, quando eu faço a pergunta o que o outro quer de mim, eu descubro o meu desejo. E quando eu descubro qual que é o meu desejo, eu descubro que o meu desejo é uma produção, uma fabricação do outro que eu tento assumir como minha para ter o reconhecimento do outro, beleza? Certo, bom, seria bom, mas é impreciso demais. O outro acorda de mau humor, o outro fala mal, o outro também tem várias questões. Então, assim, o outro pode se distanciar, você não sabe por quê, pode não falar mais com você, você não sabe por quê, pode usar uma palavra dupla, falar com duplo sentido. É muito impreciso. Ou você pode ficar naquela coisa assim, o que o outro quer de mim, então eu tô esperando que o outro diga o que eu sou. Ou o que o outro quer de mim, o outro não diz o que eu sou, mas eu fico tentando adivinhar quem eu sou, né? Eu fico investigando, aí fico vendo sinais, será que eu tô agradando se eu agir assim, deixa eu ver se a pessoa sorri, se a pessoa lá. Então eu fico sempre preso a isso, né? Tá, esse é o nosso desejo, tá? E o que que isso significa? Que a gente está preso a uma imprecisão. Porque o outro é impreciso nas palavras, nas ações, nas atitudes, está sujeito a uma série de mudanças ambientais, etc. e tal. E aí o outro vai, de alguma forma, ser bastante impreciso, incerto, para dizer quem nós somos. Porque enquanto eu estou fazendo o que o outro quer, eu sou aquele cara forte, bacana, sensível, maravilhoso. O dia que eu dou uma mancada, eu passo a ser o crápula. Então eu pago as contas, faço tudo certinho. Até um exemplo, trabalhar num lugar tal, eu todo dia tinha que trabalhar até às 5, vira e mexe, eu ficava sem reclamar até às 6, 7, 8. Enquanto eu estava fazendo isso, eu era um ótimo funcionário. O dia que eu falei, não, posso ir,
Aí já começaram a mudar e tal, já questionar, já não estavam me reconhecendo como bom profissional. Então, ser bom profissional estava vinculado ao reconhecimento do outro, que estava vinculado a eu fazer o que esse outro queria. Então, ó, para você ser um bom funcionário, você tem que trabalhar mais, estar sempre disposto e tal, dane-se meu corpo, minha saúde mental, saúde física. Então, percebe? Eu estava retido no desejo do outro para definir quem eu era para esse outro, quem eu era para mim mesmo. Então eu dizia para mim mesmo a partir eu sou um bom funcionário, porque o outro dizia que eu era um bom funcionário e dizia porque eu trabalhava horas e horas a fio para essa pessoa. Então percebe, é bem complicado. Por quê? Porque chega um dia que as pessoas você fala não, aí você já não é mais aquela funcionário maravilhoso, destacável e tal. Então você se torna uma outra coisa. Então percebe como o que o outro diz que eu sou é muito impreciso, não é garantido e por uma simples mudança de atitude, às vezes uma atitude que eu tomo saudável, que está visando a mim, o meu bem-estar, a proteção dos meus vínculos fora do trabalho, cuidado com a família e tal. Então todas essas atitudes que eu tomo, visando uma organização geral, né? Quando eu olho para o meu desejo, para quem eu sou, aí eu já não sou mais tanto assim pro outro. Então me torna o outro nessa visão fica embaçado, o vidro começa a embaçar muito, né? Aí você começa a não se enxergar muito como aquilo que o outro quer mostrava que você era para ele. Fica embaçado. Então, o desejo é incerto, o outro não garante, não é um bom garantidor, não é um bom definidor do que você é. E aí qual que é o problema nessa questão do quem eu sou, o que eu sou para o outro, ou o que o outro quer de mim? A questão é que você também fica muito condicionado a existir a partir da definição do outro. Se eu consigo ter uma definição do outro garantida, eu existo. Se eu não tenho, eu existo. Eu sou um bom funcionário. Eu sou e para ser um bom funcionário, ter essa garantia, receber essa definição do outro, eu tenho que fazer o que o outro quer e tal. Então tem que ser modelado pelo outro, né? O meu desejo é totalmente controlado, modelado. Ó, para você ser isso, você tem que fazer aquilo, tal, tal. Percebe? O outro me modelando o meu desejo, né? O desejo é uma massinha de modelar e o outro modelando. E eu me submetendo, ficando retido a essa modelagem do outro, tá? Então, eu existo a partir da definição do outro. Só que tem um porém, acabamos de provar aqui que o outro não é um garantidor, porque se você muda, já muda a sua definição, mas continua na mão do outro vai te definir, vai ser um mau funcionário, que não tá nunca disponível, tal, e tá, não sei o que, não veste a camisa e blá blá blá, aquele discurso chato, capitalista, que é necessário, mas acho que a gente tinha que repensar também isso, eu não vou entrar nesse mérito. Então fica condicionado a isso, essa definição do outro, que a gente já entendeu, que é uma definição não garantida, condicionada, é o outro modelando teu desejo. E quando a gente fala de desejo, a gente está falando de quem a gente é, eu sou. E o outro define quem eu sou. E para mim ser, eu tenho que ser reconhecido pelo outro. Se o outro não me define como bom, então eu não sou bom. Então, para eu me definir, eu preciso existir para esse outro. E o que eu preciso fazer para existir para esse outro? Sabe, todos esses cálculos neuróticos aí. Então tá, aí você muda, não tem, tal. O que você tem aí? Desejo pessimamente garantido, totalmente certo, às vezes a briguinha ali, outra aqui, distanciamento, angústia, aí você fica menos incerto ainda, mais confuso. Então, se você está muito preso ao desejo do outro, isso começa a ficar bem angustiante para você. Você está muito alienado ao desejo do outro, putz, aí a gente sempre está um pouco alienado, mas se está muito, tá. A alienação em relação ao desejo do mundo está muito fascinado, putz, aí a angústia aumenta pra cacete. Então, o que a gente acabou de falar isso? O tema da aula de hoje. E tá falando do grafo do desejo, e com o grafo do desejo, Lacan descobriu o quê? Que não há o outro do outro. E quando ele fala que não há o outro do outro, está dizendo que não há um garantidor da verdade. Alguém que vai dizer e falar, você é isso. E eu acabei de provar, usando Lacan, que o você é isso está condicionado a milhares de coisas e tal, e muda, e depende de você, depende do outro. Então, é muito difícil o outro dizer que você é um vagabundo, ó, você é isso. Por quê? Porque você trabalha 1000% e um dia que você trabalha 999%, ou você falta trabalho ou tal. O outro nem sabe se você está doente, se você está passando por puta problema. Você trabalhou 364 dias bem, um dia e você já viu um vagabundo.
E cadê aquele ótimo funcionário 364 dias? Um dia você é um vagabundo. Então o outro vai te definir por um dia. Então o outro é um péssimo garantidor da verdade na definição de quem você é. Se o outro é um péssimo definidor da verdade no garantimento de quem você é, então significa que não há o outro do outro. Por que não há o outro do outro? Porque o outro é o... Porque não há a última palavra. Porque a palavra está sempre mudando, as condições estão sempre mudando. E porque também esse outro, da mesma forma que eu também fico buscando em você o que o outro quer de mim e qual a definição que o outro tem de mim para mim poder existir, o outro também está sujeito a essas mesmas condições. A não ser que a gente esteja falando com um outro ser, de um outro plano e tal, de outro planeta, mas acho que não, pelo menos notícias até o momento não dão conta de dizer que isso acontece de uma maneira, né, sei lá, científica, enfim. Mas não tem um outro dizendo, ó, você é isso. Então é brincar de ser Deus, né? A pessoa brinca de ser Deus, você é isso. Não tem entre nós não há um Deus que diz, um Deus humano, que diz, ó, você é isso. Não há. Ninguém aqui, nenhum de nós, ninguém é essa onipotência toda. Deus é Deus, nós somos nós. Entendeu? A gente não pode dizer quem eu, não posso dizer quem você é, você não pode dizer quem eu sou, porque isso está sujeito a trocentas coisas. Então ninguém garante a verdade. Ninguém é esse último outro garantidor da verdade. Porque essa mesma pessoa que me define também é definida pelo outro. E também está sujeita às mesmas condições. Então, se não vale a pena acreditar que o outro definidor está dizendo que eu sou isso, aquilo, significa que esse outro não é então um definidor. Se o outro não é um definidor, então esse outro pode ser uma pessoa chata, uma pessoa que está sendo injusta, pode ser naquele momento e tal. Então ele pode receber várias indefinições. Se o outro que define também está sujeito a sofrer várias definições, né, e pode estar, tudo isso pode ser variável. Então esse outro está sujeito às mesmas condições que eu. Então se está sujeito às mesmas condições que eu, né? Se também está cortado pela palavra, sujeito à palavra, sujeito à definição, sujeito a eu aceitar a condição dele, a definição dele, eu posso também dizer um não, e aí eu vou ser uma falta para ele, ser uma falta para ele também vai ter que lidar com o desejo dele. Então, ele não é o último bolacha do pacote que define quem nós somos. Ele não vai ser Deus aqui na Terra dizer quem eu sou. Beleza? Não é. Então, se ele não é, meu amigo, então é isso que Lacan fala, quando ele identifica esse ponto aí no gráfico do desejo, que não há outro no outro, é que o outro está sujeito às mesmas condições de eu e também não é um garantidor último da verdade. Porque ele pode falar merda. 364 dias ele fala que sou ótimo, um dia que eu faço pouco, eu já sou uma merda, um vagabundo preguiçoso, ou não estou muito interessado no trabalho. Então o que ele diz não garante a verdade, porque naquele dia que eu não trabalhei bem, pode ser o dia que eu estou com 39 graus de febre, com enxaqueca. Então, olha como é imprecisa a definição dele. Eu nem sabe o que eu tenho, tá? Beleza, então é isso que o Lacan fala da questão da falta no outro, que ele identifica no gráfico do desejo. Aí tem uma outra questão bem interessante. A gente vai deixar próxima conversinha nossa aqui, tá bom? Abraço!